Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. Governador, vamos começar então com o senhor? Vamos Sim. falar sobre as iniciativas do nosso grande estado do Espírito Santo. Posso falar sentado aqui? Sim. Bem, bom dia, senhoras e senhores. Obrigado ao Luiz, a Cris, pelo convite para que a gente debata um tema tão importante e tão atual e tão necessário como as ações ESG na administração pública, no setor privado, na sociedade mundial. O que eu trago aqui, primeiro, é uma atitude, uma atividade, uma ação que nós estamos desenvolvendo no âmbito dos governadores, porque nós criamos no estado no Brasil, unindo neste momento 11 estados. Outros estão em processo de entrada, de inclusão. Nós criamos o consórcio dos governadores pelo clima, o consórcio Brasil Verde, que é uma atividade para que os governadores tomem iniciativas, que nós que nós saiamos daquela posição de cobrança junto ao governo federal e passamos também a dar a nossa contribuição. Nossa contribuição seja com relação à participação nos fóruns nacionais e internacionais sobre o tema mudanças climáticas, seja com relação também a trabalhar para que a gente tenha no Congresso Nacional legislações apropriadas, né, com relação às mudanças climáticas, com relação à sustentabilidade. Também um papel dos governadores para ajudar o Brasil a alcançar as suas metas negociadas em 2015 em Paris, e apoiarmos os estados membros do consórcio para que a gente elabore planos, programas de mudanças climáticas em cada estado, para que nós possamos, nesses programas, tratarmos do caminho para a neutralidade de carbono, do caminho para a gente poder ter medidas que possam mitigar os efeitos, o lançamento de gases do efeito estufa, mas também os caminhos para que a gente possa estar mais adaptado às mudanças climáticas. Isso exige investimento em todos os níveis de governo e exige investimento dos governos estaduais, seja com contenções de encosta, seja com macrodrenagem, seja com qualquer obra, né, que possa fazer e transformar nossos estados em estados mais resilientes às mudanças climáticas, uma vez que nós já estamos enfrentando os efeitos dessas mudanças com eventos climáticos cada vez mais intensos, cada vez mais rotineiros, cada vez mais com maior frequência. Então, isso exige dos estados uma ação e, ao mesmo tempo, também coloca os estados numa posição colaborativa. Lógico que esse movimento surgiu já há 2 anos, surgiu como decorrência do afastamento do governo à época, do governo do presidente Bolsonaro, do tema. Então, os estados também tiveram que fazer uma compensação, entrar, né, no debate e fazer com que esse tema pudesse estar colocado no mundo pelos governadores das conferências das partes, como foi o caso do Egito no ano passado, de Glasgow, há 2 anos. Então, essa presença dos governadores, de alguma maneira, complementava ou compensava a ausência de uma política do governo central.
Então, assim, primeiro destaco isso, né, a importância não só dos governadores, mas no caso nosso, o consórcio que nós organizamos e que eu presido neste momento é um consórcio que tem esses objetivos, que a gente trabalha então nessa direção, atendendo, né, a uma das letras da política aí, ESG, importante para nós. É lógico que ao mesmo tempo que a gente organizou e estamos organizando o consórcio, nós já assinamos, por exemplo, o Race to Zero com a ONU, né, no sentido da gente apresentar o nosso plano de neutralidade de carbono. Estamos na fase agora, no Espírito Santo, de elaboração do plano, um plano que envolve a participação da academia, das diversas instituições universitárias do Estado do Espírito Santo, que envolve a Federação das Indústrias, da Agricultura, do Transporte, e essa ação já é uma ação baseada num programa nosso de mudança climática, mas também compromissada com a ONU com relação à busca pela neutralidade de carbono até 2050. É bom que a gente trate desse tema, assim, sabendo com clareza o que nós vamos fazer, porque diz que meta de longo prazo é fácil de assumir, porque no longo prazo todos nós estaremos mortos. Então, para a gente poder assumir uma meta de longo prazo, é preciso que a gente mostre o que fazer a cada ano, né? Senão fica só, né, no estabelecimento da meta. Por isso que o plano fica pronto esse ano, então, cada ação que nós estamos desenvolvendo. Mas, ao mesmo tempo, nós já temos também ações importantes, aí falando um pouquinho do meu estado, para eu poder partir para a conclusão. Falando um pouquinho do meu estado, nós também já fizemos, nós temos diversas ações com relação à adaptação. Nós agora lançamos esse ano um fundo de 240 milhões de reais para os municípios, só para apresentar projetos e obras voltadas para obras de prevenção, né, aos eventos climáticos extremos. Então, fundo a fundo, o município criou o seu fundo municipal, nós temos um fundo estadual. Eu aportei 40 milhões de reais, 500 mil reais para cada município, para que o município possa fazer o projeto de um muro de contenção, de uma barragem, de uma macro-drenagem, de uma contenção de uma encosta. E, feito o projeto, ele apresenta, né, o projeto, e o Estado repassa o recurso para este fundo específico, para que a gente possa fazer essa obra. Nós colocamos 200 milhões esse ano, já aportados, 200 milhões no ano que vem, são 800 milhões de reais de repasse de recurso para os municípios nessa tarefa de fazer o município pensar em obras de prevenção. Muitas vezes o município tem muitas necessidades, então ele passa a priorizar outras ações e não uma ação que torne ele mais resiliente às mudanças climáticas. Então, uma política específica para isso. Também, nessa área da ESG, nós montamos no nosso portal do Estado do Espírito Santo, né, um link para que a gente apresente para a sociedade capixaba, para a sociedade do Estado do Espírito Santo, todas as iniciativas ESG do governo. O primeiro governo a fazer isso, a dar transparência às nossas ações, né, controlada pela Secretaria de Controle e Transparência. Então, a Secretaria de Controle e Transparência cuida, sim, de acompanhar e auditar processos internos de compras, de licitações, mas também começa a olhar para as iniciativas de cada área do governo, né, visando a boa governança, né, as ações sociais e ambientais do nosso governo. Na área de saneamento, nós teremos capacidade naquilo que é competência do governo do Estado, porque uma parte dos municípios ainda não está sob a gestão do governo do Estado, mas nós chegaremos à universalização do saneamento bem antes do prazo estabelecido na lei, que é 2033. Então, uma medida importante na região metropolitana de Vitória. Nós temos 5 municípios maiores. O maior município do estado é o município da Serra, depois Vila Velha, Cariacica, Vitória e Viana. Então, até 2027, todo o serviço de saneamento, de esgoto, porque a água já é universalizada, mas o tratamento de esgoto todo universalizado vai ser importante para o turismo, para a saúde, vai ser importante, né, para a área ambiental.
Nós temos também um programa, que é um programa de pagamento por serviços ambientais, em que nós utilizamos os recursos dos royalties de petróleo para poder pagar produtores rurais que recuperam e que preservam as suas florestas. O programa Reflorestar é um programa que já recuperou quase 14 mil hectares de floresta. Estamos acompanhando o desenvolvimento e a regeneração de 225 mil hectares de floresta no estado do Espírito Santo, através do programa Reflorestar. Nós também captamos recursos, financiamento do Banco Mundial, para poder fortalecer esse programa de regeneração e recuperação florestal. Então, medidas como essa na área de recuperação florestal, medidas na área de saneamento básico, medidas na área de obras de adaptação às mudanças climáticas, avançam em direção a que o Espírito Santo seja um estado que tenha sustentabilidade. Nós trabalhamos com cinco grandes princípios, que é o princípio da sustentabilidade, o princípio da competitividade, do desenvolvimento regional, sermos um estado justo e sermos um estado inovador. Então, essas premissas da nossa gestão estão sempre nos orientando naquilo que a gente tem que fazer. E o Espírito Santo é um estado, como eu disse, pequeno em população. Nós temos 4.200.000 habitantes, então é um estado que não será um grande consumidor. Então nós temos que nos diferenciar através da inovação. Queremos um fundo soberano também com recursos do petróleo. Temos nesse fundo soberano hoje R$1 bilhão e 300 milhões de reais. Lançamos o primeiro FIP de 250 milhões de reais, para que esse fundo se associe às empresas de tecnologia. Agora vamos fazer uma política de compra de debêntures de empresas estratégicas. Então nós estamos no estado que queremos nos diferenciar com relação à inovação, à modernização, com relação à sustentabilidade, para a gente poder atrair cada vez mais turistas para o estado do Espírito Santo, e um estado que tem que se diferenciar pela sua eficiência. A gente não tem um tamanho grande, então a gente tem que ser mais eficiente para poder ter competitividade num país como o Brasil, das dimensões do nosso país. Então, quem não conhece o Espírito Santo, está convidado a conhecer o estado do Espírito Santo, melhor estado do Brasil, tá certo? E vocês não precisam rir, porque é verdade. Se vocês forem lá, vocês vão ver que é o melhor estado do Brasil. Então, todos convidados a conhecer o nosso estado. Obrigado, Luiz. Obrigado, governador. O senhor falou tanto em meta, eu fiquei com receio que o senhor dissesse que iria dobrar a meta quando chegasse na meta. Ainda não. Mas enfim. Mas a meta no serviço público é importante, porque muitas vezes o serviço público trabalha sem indicadores. Você tem que colocar indicadores em todas as políticas. Muito bom. Vamos passar para o Carlos, então. Mais 10 minutos. Vamos lá. Obrigado, Aloísio, e bom dia, todo mundo que veio aqui nos prestigiar. Alegria estar aqui com os colegas de mesa. E, enfim, uma aula, de tudo que a gente tem que fazer e tudo que a gente está vendo em questões do ESG, do ESG, não só para estados, e aí, na verdade, todos os níveis aí do poder público, mas também para as empresas, E o pacto, eu represento o Pacto Global da ONU. O Pacto Global, ele foi criado justamente para isso, A ONU, claro, como a gente bem sabe, ela traz os estados nacionais para discutirem, Muitas vezes não é uma discussão fácil, que a gente tem que chegar a alguma conclusão com 193, 195 estados nacionais, A gente não consegue geralmente na nossa casa, Ainda mais num lugar amplo como esse, Mas houve entendimento, então, de que a gente precisava trazer as empresas para o jogo, A gente tem muita empresa, quando a gente pensa em receita, que é maior do que países, Então, a gente sabe disso e, para isso, era importante, então, trazê-las para a mesa. E aí foi isso que o Kofi Annan fez, lançou o Pacto Global. Eu sempre trago aqui nas discussões do Money Report, mas acho que é importante a gente lembrar, o acrônimo ESG, ele nasce do Pacto Global, entra na publicação de 2004, que o objetivo ali era, então, trazer mais o setor financeiro para dentro da discussão, Então, ao invés
do setor financeiro lidar só com os riscos já tradicionais, que sempre lidou. A ideia era trazer, então, riscos ali ambientais, sociais e de governança, né? E aí, falando um pouco de passado, eu quero falar um pouco de futuro também. A gente está vendo, para trazer um pouco de novidade aqui para a discussão, a gente está vendo um movimento muito forte, principalmente aqui nos Estados Unidos, o que o pessoal chama de anti-woke, né? E liderado por algumas lideranças políticas, né? Criticando muito esse movimento do ESG, né? E isso está acontecendo de maneira bastante forte, né? Vejam, por exemplo, a carta do Larry Fink, desde 2012, CEO então e fundador da BlackRock, que tem sido uma pessoa fundamental nessa discussão. Desde 2012 lança as cartas aí para as lideranças das investidas da empresa, né? E ali então, em 2012, foi em abril, mas desde então, todos os outros anos, sempre em janeiro. Esse ano foi lançado agora em março, né? E conversando inclusive com o pessoal da BlackRock, o chairman no Brasil, e ele falou, cara, o atraso se deu por isso, né? Porque a empresa está apanhando pra caramba, porque tem sido considerada uma empresa que é aí a vanguarda no tema, que tem puxado muito a discussão, né? Por meio dessas cartas, eu sempre comento com vocês também, acho que se a gente quer entender em que momento a gente está, vale muito ler as cartas do Larry Fink, não precisa ler desde 2012, mas ler desde 2018, eu diria, onde ele traz, desde 2012, ele traz questão de governança, que a gente vai escutar daqui a pouco muito fortemente, né? Já foi uma quebra de paradigmas, e aí a partir de 2018 ele traz todo esse conceito mais geral de ESG, sustentabilidade, né? E aí o que eu digo? Isso é irreversível, né? Qualquer coisa na história, a gente pode olhar até a história aí de revoluções, caso a gente queira olhar, né? Então, 1848, 1968, tudo é dinâmico, né? Além de ser tudo dinâmico, nada é linear, né? E isso também está acontecendo com toda essa preocupação ESG, né? E aí uma questão que eu falo, né? Por que isso não vai voltar? Está sendo bastante deletério, como eu já falei, né? Uma evidência, essa carta do Larry Fink, que não só foi publicada de maneira atrasada, eu diria, mas também a carta, ela é num tom bem mais abaixo do que as cartas anteriores, né? E o motivo foi esse, né? Que estava apanhando muito. Mas o que eu quero trazer é que é um movimento irreversível, tá? E por que um movimento irreversível? Por três principais razões, né? Uma primeira razão se dá por conta das novas gerações, né? A maior parte de nós aqui tem filho aí, se não adolescente, um pouquinho mais novo, um pouquinho mais velho, e sabe que as novas gerações já vêm com esse chip do ESG, da sustentabilidade embarcado, né? Diferente da gente, que a gente precisa aprender, né? Muitas vezes a gente discorda de algumas coisas, mas, né, a gente vê que a sociedade está evoluindo para uma coisa mais progressista nesse sentido. A molecada já vem com isso, né, instalado. E aí a gente olha, por exemplo, como evidência também, a gente olha, por exemplo, apetite com relação ao investimento ESG nas diferentes gerações, né? A gente vê sim um movimento de crescimento muito forte intergeracional, né? Então os baby boomers há 30 anos investiam muito menos em ESG, obviamente, do que investe hoje, né? Mas existe sim uma diferença geracional muito clara, né? Então os baby boomers, mesmo pegando hoje, diferentes da geração X, diferente da geração Z com relação ao apetite para investimentos sustentáveis, né? Então esse é um ponto, a geração, e talvez seja o mais importante, né? O outro ponto, como o governador bem comentou, os efeitos da crise climática, né? Hoje em dia, tanto que é interessante, nesse movimento anti-woke, né, ainda se encontra, mas é difícil você hoje em dia encontrar um negacionista climático, né? O que até pouco tempo era super normal, né? Hoje já é muito mais difícil. Por quê?
que a gente está vendo cada dia mais evidências, os eventos climáticos cada vez mais extremos e frequentes, como o governador bem trouxe, né? E é impressionante, todo dia a gente vê coisa nova, né? Semana passada, por exemplo, a gente viu uma publicação de alguns cientistas ali colocando que o aquecimento dos oceanos, coisa que se imaginava impossível do jeito que está acontecendo, né? O aquecimento do oceano está acontecendo, claro, há muito tempo, mas do jeito que está acontecendo, né? Então, cada dia a gente vê uma desgraça nova, e aí, por conta disso, é óbvio que é muito difícil da gente tapar o sol com a peneira, né? Então, isso vai fazer com que a sociedade, em geral, pressione muito mais para que a gente adote práticas ESG, né? E aí, outro ponto, terceiro ponto, é com relação a isso, né? Até ali o olhar da sociedade em geral. Então, a gente tem a questão de tecnologia, e aí sempre comento também, né? A hiperconectividade que a gente tem hoje leva a uma hipertransparência. Então, a sociedade demanda cada vez mais, né? Está cada vez mais vocal com relação a isso, que as empresas, elas façam, então, ações relacionadas a questões ambientais, sociais e de governança, tá? Tá todo mundo de olho. Aconteceu alguma coisa ali, qualquer momento, pode ser, né? Como a Amazônia é um tema frequente, pode ser ali algum rincão da Amazônia, naquele instante que aconteceu aquilo, já está no mundo todo, né? Então, por conta dessa transparência exigida e necessária, esse é um outro fator de pressão em todo mundo, né? Então, não tem como a gente recuar desse movimento que está acontecendo, né? E aí, é claro, que eu sempre digo também para fechar, a solução de uma economia de carbono neutro, né, ela passa pelo Brasil, necessariamente, né? E aqui eu não estou falando de biodiversidade muito relacionada a florestas, mas que é importante também, sem dúvida nenhuma, mas estou falando na questão de energia, né? Então, a gente, como ninguém, tem condições de, não só, né, mas agora com o advento de hidrogênio, outras formas estão surgindo aí, hidrogênio verde no caso, a gente tem condições de exportar essa energia verde, mas não só isso também, mas produzir produtos com baixo conteúdo de carbono, né? Isso também é muito importante. E associado a isso, a discussão que a gente viu da Money Report ontem, né, muito a questão também que foi trazido com relação a friendshoring, né? Então, está tendo essa reestruturação no comércio global e é claro que por conta, né, dessas animosidades todas que existem entre nações, o Brasil se coloca como um lugar bastante interessante para produzir as coisas, né? Então, se a gente, enfim, se determinados países não confiam na China ou vice-versa, né, a gente tem o Brasil ali, que teoricamente tem uma relação diplomática bastante razoável com os outros países, para que a gente possa ser esse lugar. Então, é um lugar onde você tem pouca animosidade, nesse sentido, relações diplomáticas, e ao mesmo tempo você consegue ter uma economia de baixo carbono, né? Então, gente, e aí eu parabenizo o governador, né? O Brasil tem sido líder, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala em estados subnacionais, né? Nessa discussão de mudança do clima, muito por conta da oportunidade percebida, mas também de, claro, como o governador bem trouxe, dos riscos todos atrelados a essa discussão, né? E é isso, né? Eu acho que a gente tem que se juntar todas os entes da sociedade, então o poder público, as empresas e a sociedade civil também tem que estar na discussão, para que a gente faça desse momento uma oportunidade de fato para o Brasil, né? Acho que a gente tem tudo em mãos, né? A faca, o queijo, a goiabada cascão, para eu passar para o meu amigo mineiro já aqui. Então, para a gente se aproveitar também dessa agenda, né? Uma agenda ruim, mas enfim, a gente tem que se aproveitar dela.
Obrigado. Obrigado, Carlos. Bom, ontem na nossa agenda com o Banco Master, eu fiz uma homenagem à Rita Lee, que nos deixou ontem. Eu vou aproveitar que o Carlos falou sobre o aquecimento dos oceanos, fenômenos climáticos e cada dia uma desgraça nova, citar uma música da Rita Lee, que é Eu estou no colo da Mãe Natureza, ela toma conta da minha cabeça e é que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar. A mamãe não dá sobremesa. Ou seja, se a gente mexe com a natureza, ela vai reagir. Esse é o grande problema que nós estamos enfrentando agora. Meu caro Telo, é com você. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado pelo convite. Muito bom ter a oportunidade de falar mais uma vez, né, aqui nesses eventos que são tão ricos, que a gente acaba aprendendo tanto. Bom, ano passado a gente falou um pouquinho de ESG também, e do ano passado para esse entrou um novo ator aí na discussão, que eu acho que é muito importante, muito interessante. Eu queria trazê-lo aqui para essa nossa conversa, que é o ChatGPT. Não só o chat em si, mas toda essa ideia da inteligência artificial mais humanizada, mais próxima das pessoas comuns, né? E aí eu fiz um exercício que eu tenho feito todas as vezes que eu quero escrever, falar alguma coisa, que é conversar com o chat, perguntar para ele: então, chat, quais são os desafios de ESG para as empresas, né, e os impactos que a gente tem? O problema é que ele só tem dados até 2021, então eu tive que pegar o que ele me trouxe e dar uma atualizada, mas eu queria compartilhar com vocês isso, porque eu achei que foi bem interessante. Às vezes ele traz umas coisas estranhas, mas dessa vez eu achei que ele foi muito apropriado. Eu acho que pode... É a primeira palestra que eu ouço do ChatGPT. Exatamente. A gente preparou junto. Né? Você perguntou para ele também se ele conhecia o Mário ou não? Pior que já, mas isso fica para outra conversa. Bom, mas ele trouxe aqui algumas coisas e eu acho que é interessante para organizar esse nosso debate aqui. E eu vou falar muito de uma visão empresarial, né? Eu represento a Ambipar, eu cuido dessa temática de sustentabilidade ESG na Ambipar. Então, é bacana ver o que ele aponta como desafios e também alguma coisa que a gente está fazendo que pode inspirar aí a reflexão de vocês. Então, o primeiro desafio que ele coloca é a questão da sensibilização e compreensão. Eu acho que aí nos últimos anos a gente teve um crescimento grande da discussão sobre ESG. O Carlos falou bem, o Larry Fink foi um cara fundamental para trazer essa discussão para o mundo corporativo. Larry Fink era CEO da BlackRock. Eu falava que era o homem de 10 trilhões de dólares, né, e o que ele falava tinha um peso por causa disso, né? E eu acho que no Brasil a gente tem uma situação privilegiada, né, comparando com outros países de igual desenvolvimento ou da nossa região. A gente vê que o Brasil dá muito mais atenção para esse assunto, né? O nosso setor empresarial, ele é mais preocupado com isso, mas a gente tem um desafio de levar isso para as massas, né? A gente tem o desafio de levar isso para a pessoa comum, né? E eu acho que aí tem alguns caminhos. Um ponto aqui muito importante, né? O Carlos coloca, o governador também. Acho que quando a gente pensa em clima, que é um tema que afeta a vida de todas as pessoas, a gente tem, né, o evento extremo, né, que minha analogia é o desastre de avião. Chega lá, para o jornal, fica o dia inteiro discutindo aquilo, todo aquele debate, que são as chuvas, São Sebastião, enfim, os eventos que a gente encontra. Mas a gente tem outros eventos silenciosos, que aí são os acidentes de carro aí que acontecem milhares aí todos os anos, que é a questão, por exemplo, da seca, que atrapalha o nosso agronegócio, que atrapalha a nossa a logística que a gente tem, as possibilidades de pensar em hidrovias, enfim. Então, levar isso e mostrar para as pessoas que isso está conectado com essa agenda de ESG é um desafio, e a gente tem que pensar nisso, isso é um desafio que a gente tem ainda. O segundo ponto que ele traz aqui para a gente é a integração dessas práticas de ESG em todos os níveis das empresas, né? E aí, bom, já estou, 15 anos nós estamos nessa? Mais ou menos? Mais, né? Bom, e lá no começo, né, eu sempre falo que a gente era o pessoal ecochato, biodesagradável nas empresas, né?
A gente falava, pô, já vem esse cara de novo falar disso, não tá pensando, Agora né? virou economia, né? Hã? Agora virou economia. Pois né? é, aí agora não, agora todo mundo quer ouvir, né? Então eu acho que assim, existe, né, hoje essa abertura um pouco maior, mas a gente ainda tem que ser capaz de fazer o alinhamento das expectativas e dos incentivos em todos os níveis da organização. Então não adianta eu falar enfim, melhoria de reputação para a pessoa de finanças e de, enfim, aumento de margem para o marketing, né? Tem que ser falar a linguagem de cada um. E trabalhar a gestão para que essas pessoas atuem, né, de acordo com o que a gente espera. Então, eu acho que esse é um desafio aí que a gente tem. Hoje, finanças já está muito mais fácil, quando a gente fala de debênture verde, green bonds, sustentáveis, etc. Né? Mas, assim, para operação, né, para falar com a pessoa, poxa, você precisa me ajudar aqui, melhorar a sua gestão, olhar outros temas, ainda é um desafio que a pessoa está ali pensando no dia a dia dela, na eficiência que ela tem que ter, na meta que ela tem, né? E isso a gente ainda precisa desenvolver. Bom, já descendo para esse terceiro ponto, então, que são dados e métricas, a gente precisa entender que a entrada do ESG dentro das discussões do ambiente corporativo, isso também trouxe uma pressão por um desenvolvimento dos sistemas de gestão, né? Então, caso real, a gente pegou tudo que a gente recebe de demanda dentro da Ambipar, seja de cliente, parceiro, investidor, acionista, enfim, todo mundo, e organizamos isso para entender o que a gente tinha que ter de informação que a gente estava recebendo de demanda desses nossos stakeholders. Nós chegamos numa matriz com mais de 300 indicadores que a gente precisava monitorar. E eu acho que faltou coisa ainda. Mas conseguir, aí como eu falei, levar isso, né, para as pessoas, na ponta numa operação, no nosso caso, alguém numa base de resposta à emergência, ou que está dentro de uma indústria fazendo gestão de resíduos, e mostrar para essa pessoa ali que ela precisa me falar da variação do consumo de água dela, porque isso é importante para a gente, isso ainda é um desafio. E aí eu acho que nesse caso a gente vai precisar muito de tecnologia, né, porque aí a gente está falando muito de automação. Então como que a gente consegue otimizar esses sistemas, puxar informações de onde isso já pode vir automaticamente para facilitar, né, a vida das pessoas. E um ponto fundamental aqui, que é de referências, né? Então, quando o governador fala do Race to Zero, todo mundo sabe onde a gente quer chegar e quando, né? E o pacto, quando faz o movimento da ambição 2030, né, também coloca essas metas. E o perigo, né, gente, eu gosto de boas analogias, é da gente chegar numa situação que é igual encontro de amigos no restaurante ou no bar. Cada um vai levantando, pagando a sua parte da conta, e quando chega no final pode sobrar uma conta grande para quem ficou ali. Esse é o risco que a gente tem quando a gente não segue boas referências, quando a gente não define os benchmarks corretos. Todo mundo está ali achando que está fazendo a sua parte, chega no final a gente não vai alcançar. Bom, daí temos a questão da pressão regulatória. O governador coloca bem, acho que o Estado, o poder público, precisa entrar simplificando. E um ponto importante, eu li um livro, né, recentemente, já conhecia a teoria, mas li o livro e é fantástico, da economia Donut, né, para quem conhece, né, fala que o desafio nosso econômico é pegar o que a gente tinha de dar uma vida digna para as pessoas, né, que já é uma meta nossa, pelo menos 200 anos, e juntar essa meta com o respeito aos limites do planeta. A gente precisa trabalhar essas duas metas de uma forma, enfim, coordenada, para a gente conseguir gerar os resultados e dar um futuro melhor para todos. E aí, ter o Estado que ele está preocupado com a redução de impactos negativos, né, eu acho que isso aí é algo muito interessante. Então, quando o governador coloca, por exemplo, a questão de obras para adaptação às mudanças climáticas, né, isso é algo que é fundamental para a gente conseguir
também responder às mudanças que a gente já percebe, que a gente não vai conseguir evitar. Então, mais do que a agenda só de mitigação de emissão de gás de efeito estufa, a gente também tem que começar a ter uma agenda de transição, de adaptação às mudanças climáticas que inevitavelmente vão acontecer. Bom, daí a gente tem a questão do engajamento com os stakeholders, e esse é um ponto que eu acho fundamental para o setor corporativo, né, para as pessoas que estão aqui trabalhando em empresas, que é a gente ter a habilidade de entender o que é valor para todos os nossos públicos. Então, a gente precisa realmente criar competências dentro das empresas para escutar mais e melhor todos os nossos públicos de relacionamento. A gente se preocupa muito com o cliente, se preocupa muito com o investidor, mas a gente tem que entender as comunidades locais, a gente tem que entender os fornecedores em todos os níveis e conseguir criar relações que gerem valor para eles. Isso é um grande desafio para a gente chegar num capitalismo de stakeholders, que é o que, enfim, é um objetivo aí novo. E por fim, tem a parte toda da transparência e prestação de contas. Né? Não basta mais a gente falar de oferecer informações. Eu que cuido da área de sustentabilidade, fui consultor muitos anos nessa linha. A gente vem de uma época dos relatórios de sustentabilidade lindos, com fotos maravilhosas, bem encadernados e tudo, e com informação ali dentro para poucas pessoas verem. Isso está mudando, tem mais interesse nisso, mas a gente precisa realmente entender o valor da transparência e começar a posicionar, né, os nossos resultados e as nossas ações para impactos de longo prazo. Como que o que a gente está fazendo hoje em ESG contribui para negócios melhores hoje e no futuro. Então, eu acho que isso também é um desafio que a gente tem. Bom, acho que que eu tinha para dizer aqui, que o chat me trouxe, é isso, mas eu queria concluir falando também o que a gente viu ontem, né? É muito gratificante, eu sou economista de formação, quando a gente vê outros economistas falando de meio ambiente, de sustentabilidade, né, falando bem, né, no caso, que antigamente não era essa a prática, a gente fica muito feliz. E eu acho que ontem, mais uma vez, foi reforçado um ponto que eu acho que é muito importante para a gente trazer para as nossas reflexões e para o desenvolvimento das nossas organizações. Que a gente tem no Brasil uma plataforma muito interessante de geração de valor com base em ganhos ambientais e ganhos sociais. A gente tem muita oportunidade. O que a gente precisa agora é construir realmente modelos de negócios, né, que consigam aproveitar essa plataforma e fazer com que o Brasil, né, deixe de ser só um protagonista político nas discussões de sustentabilidade no mundo e passe a ser um protagonista econômico. Que a gente leve as nossas soluções, as nossas tecnologias, os nossos produtos, os nossos serviços para o mundo, porque a gente está fazendo muito bem em casa e a gente pode ser referência para outros lugares. Né? Então, é isso que eu acho que a gente deve pensar aí para concluir, e muito obrigado pelo painel de ontem, que foi incrível para chegar nessa conclusão também. Muito obrigado, Pedro. Eu queria retomar então uma frase que foi dita no painel de ontem, que o economista Paulo Gala, do Banco Master, disse que o ESG tem que ser o core business do Brasil. Isso é um ponto importante porque nós temos todas as condições para isso e condições que nenhum outro país consegue chegar perto. Fazer só um complemento ao que o chat GPT, ou melhor, o Telo, disse, que a economia donut é aquele conceito visual no qual nós temos um donut no centro, digamos, as necessidades sociais. Então, por exemplo, a necessidade de saneamento básico. E aqui na parte de fora são os tetos fornecidos pelo planeta, os tetos físicos, né? Então, é a capacidade daquela região de gerar água ou de escoar água. Então, combinar as necessidades da sociedade com o teto que o planeta nos oferece. Então, só para todo mundo ficar na mesma página. Bom, agora eu vou passar a palavra para o James Gamble, que vai falar mais sobre o lado governança
que é muito importante, mas infelizmente a gente fala mais talvez de meio ambiente, um pouco de inclusão e nada de governança, né? Sendo que sem governança você não consegue nem iniciar essas duas outras atividades. Well, Jamie, I'm telling them that unfortunately governance is not that important in the common sense. People don't talk a lot about that, but the problem is it's perhaps the most important factor when it comes to start a process to make the environment and the social inclusion important to the society or the country or the companies. Well, so I agree completely. it's really So welcome. I'm the New Yorker in the group, so welcome to the New York office, and thank you for coming, and thank you for having me. I am sorry I'm not able to do this in Portuguese, and I'm going to also rely on you. If I say anything that sounds really stupid after what all these people say, please poke me in the ribs and let me know. So I did pick up a few words during the course of this that relate very heavily to what I'm going to talk about. Stakeholder, ESG or SEG, but we would say ESG here. Friendshoring, I'm pretty sure I got anti-woke, and BlackRock. So all of which are things I think that if I tie them all together, I'm pretty sure I got a large chunk of the sense of at least of what was being said. Let me introduce myself first. I've been at PwC about a year. In my prior professional life, I was a litigation partner at a law firm here in New York City, Simpson Thacher and Bartlett. And my work there was primarily crisis counseling. So I worked with mostly boards, audit committees, and special committees of companies that were going through some form of crisis, and that ranged from industrial accidents to financial restatement problems to the crisis of 2008. That's where my interest in corporate governance really comes from. Coming out of a crisis, you have a lot of governance reform. The question is always asked, was there something we could have done to make this less likely, or is there something we can do now to make it less likely in the future? That's where my thinking about governance comes. And my current work here at PwC is all around ESG and governance. It's essentially what I'm doing is trying to help companies think differently about what ESG actually is, and then use good governance techniques to build that into their long-term value proposition. I'm going to take a second and talk about when I say I'm asking companies to think differently about ESG, what I mean, because I think that relates very much to what you just said about the fact that governance is in my opinion, governance comes first, always, for the basic reason that at least for people on the board in the C-suite who are leading the company, you don't do anything other than governance. Right? You don't actually go out and execute most things. Most of what you're able to do is set strategy, communicate strategy, receive information feedback from the field, use that to judge whether the strategy is succeeding and make adjustments over time. That's all governance. That's making sure information is flowing to the right people at the right time with the right frequency. Let me step back and talk about when I speak with companies about what ESG is, or a good way to think about it. It's to take it out of the context of your company directly. Right? So I would say ESG is a label for the reality that there is a new set of demands in the marketplace. We have data at PwC that says 80+% of people would rather work for, buy from, or invest in companies that share their personal values. Right? That number goes up as the age goes down, and it also goes up as education goes up. Those are primarily U.S. numbers, but my sense is from talking to folks in our European operations, at least, that the numbers don't change very much anywhere around the world. What that means is that when you think of ESG, think of it as the fact that you now have a large group of important stakeholders who care about a larger number of things than they used to when they're making decisions about how they interact with a business. That's an opportunity, right? If they care about more things, there are more ways for you to differentiate your company from your competition and add value. Conversely, there are more ways for your competitors to differentiate themselves from you, so it also creates risk that you're not keeping up. Right? So I like to tell people, think of ESG as an external thing
the goal for the company is no different than it's always been, which is how do you turn your response to that market force into long-term value for your company, what I like to refer to as sustainable value. So when we talk about ESG, that's what I mean when I talk about it, is this force that's out there in the marketplace. And the reason governance is so important is it's actually how you get to the point of deriving sustainable value out of that market change. So first off, let me just say, my experience is US-based, so and I'm also not directly practicing law anymore. So I'm not giving anybody legal advice today. This is really about principles, experiences that I've had, and that I get in feedback from our partners about how things work best when you try to do governance over this set of issues. So I think there's a huge demand for transparency, putting aside even the ESG market force that I just described. There's a demand for transparency. I would say it's largely being driven by that underlying market force, but whether it's being driven by that or not, it exists. And that's coming from regulators. It is coming from regulators around the world, but I would say in particular the US and EU regulators are quickly developing a desire to export their regulation to everybody else. And so they've figured out ways to incorporate into their regulations ways to make them extraterritorial. So any company doing a significant amount of business in the US or Europe is going to wind up in some form or fashion subject to the rules they're putting out on various aspects of environmental and social responsibility. Investors, clearly, as I said, we heard the name earlier, but that's true of investors across the board, are now really demanding a higher degree of accountability and transparency. Merger and acquisition partners, again, particularly if these are cross borders, mergers and acquisitions partners now spend a lot of time doing diligence around transparency issues and to a greater extent than ever before around ESG issues specifically. As I said before, employees and customers at this point are demanding a kind of values alignment. One of the things I find a lot when I talk to companies is they see this even more in their enterprise customers, their business-to-business customers, than their actual direct consumer links. And that's because the businesses they're dealing with are themselves trying to address their own ESG issues and build competitive advantage out of it. And so they're sort of consolidating the concerns and expressing them. So often it's in the business-to-business sales units rather than in the direct consumer units when you see this most prominently. So when I talk about, accountability, transparency on any issue. So if you're going to try to do values alignment work with your stakeholders, you have to be transparent because that's the only way you're going to get trust, and trust is essentially everything in this part of the business. And so they're demanding transparency, but again, all those other groups are in fact demanding transparency as well. And I think that transparency starts with accountability, and accountability starts with governance. So let me define what I would call governance, what I think about when I think about governance here. So first way to say is sort of what does it do? And good governance can drive strategy and purpose through the organization and provide a feedback loop for you to help manage whether the things you're doing are working. So how do you do that? What is it? So the simple version, it's the right people getting the right information in the right form on the right schedule. That allows them to set a strategy. It allows them to define a company culture and purpose. It allows them to build and protect the reputation of the company. As somebody who spent a lot of times advising boards in crisis situations, one of the things that's interesting about being the lawyer in that situation is that I get to be in the room when the doors close and everyone else gets kicked out. And so I get to spend a lot of time listening to boards in closed door situations talking about what's important to them. I always talk about reputation because the first thing on everybody's agenda when they talk when the doors close is the reputation of the company. That's because the reputation of the company is incredibly valuable. As a practical matter, it's also the fact that most directors associate their personal reputations with the reputations of the companies on whose boards they sit, and those things are very important. It also lets much more practically, it lets the leaders of the company allocate capital in the right way. And then finally, it allows them to evaluate and compensate the senior leaders of the company. And those are the basic things that the most senior leaders of the company have to do. And what governance is designed to do is get them the right information to be able to do that, and then to allow them to communicate that information in an effective way back out to the field. So what does governance really cover? I think I've kind of made the point that it covers everything.
but I think a list of some things that are really important, most of which we talk about, some of which we don't talk about enough as part of governance that falls within the ESG bucket, right? So I think often some of these things have been split out as just part of the business. I think it's really useful when you're thinking about the G part of governance to realize they're all part of that same thing. Certainly finance, but risk, cybersecurity, the way we're responding to artificial intelligence. For financial institutions, you have financed emissions, all the ways in which and also equitable finance. Diversity, of course, is important. The way regulators are reacting to you are important. All of these things are heavily influenced by government governance and are a part of what I would fit under the G in ESG. It's also governance is also critically important in transitions away from founders or founding families. So one of the reasons this is so important, there's a couple of key reasons this is so important. One reason is that in companies that are family run or have been founder run, there are a lot of informal structures that tend to control a lot of things. Sometimes they work extremely well. If the founder steps back or if the company goes public and there's less direct control at the founder level, it becomes clear very quickly that those informal structures simply don't work as well. The other reason, however, is that sometimes founders or founding families lose sight of the fact that a company may have gone public and is no longer just a part of the family. So I'll tell a brief story here. There's a large cable television company in the United States that was actually founded in a tiny town and the founder of it happened to live directly across the street from my grandmother. It became an enormous multi-billion-dollar corporation, one of the largest cable television companies in the United States. It went public. They did not put in place the kind of governance that was necessary to recognize that it had gone public. And the founding father, who was still in charge of the company, continued to treat it as though it were a family enterprise. And he wound up spending 20 years in prison with his son, who was the chief financial officer. So the good governance is protective of the family first and foremost, as much as it is protective of all the other shareholders. So Just like Brazil. So to finish up yourself, what do you do? What can you take away from this conversation? So the biggest thing I would say is process is important. Documentation is a critical first step in the process. This is going to sound very lawyery, and it kind of is. There's no substitute for writing down the structure you want to follow and then documenting the fact that you have followed it. So it can be hard to do. Everybody's seen and built gigantic organizational charts and written long documents or sustainability papers. That's some of what I'm talking about, but not really. This stuff has to be simple. My suggestion to everybody is that you start from what I call the narrative. The narrative is no longer than 3 to 5 pages. And in that narrative, what you do is set down the following things. These are our business priorities. If you're doing this specifically around ESG, you would say these are our ESG priorities, but these are our priorities as a business. It's what defines us as a company. It then says these are the concrete goals that we have set to execute those priorities and the metrics we're going to use to measure ourselves. It should then set milestones that say, in the interim, before we reach the goals, these are the places we want to make sure we're getting to. And then it should say, this is why we believe meeting these goals will be accretive to the long-term value of the company. That's the fundamental question always, whether you're talking about ESG or any other aspect that's a principle of your company. And then finally, it should very briefly say, this is why we believe the data we're relying on to make all these decisions is reliable and accurate. And again, no more than 3 to 5 pages. I realize that for a large company that can seem like an incredibly difficult task, and it frankly is. When you sit down to work the writing, it takes a long time. My experience has been that if you can't reduce a complex topic to between 3 and 5 pages, you probably don't understand it well enough to manage it. Especially at the very high levels of the company, if there's simply too much on your plate, that if you can't get it down into that space, you really haven't fully understood it. And then the last thing I'll say is that there are a lot of specific structures that can work. I'm often asked the question, well, what committee should this report to, or what executives should be in charge of this? That depends a lot on the company. There's a lot of structures that can work. You just have to choose one that fits with your company. But the key thing here is to say is you have to choose one. A lot of companies sort of keep things in multiple different places. They don't ever settle on a structure. It's much more important
that you settle on a structure and then move past the we're choosing how to do this phase to the we're executing on this phase than it is that you choose any individual particular structure. It's making the choice and moving forward into execution rather than getting stuck in the, well, maybe we could do it this way, or this group wants to do it like this, and another group wants to do it like this. Somewhere it has to be tied together, because if it's not tied together, the people who are ultimately responsible aren't able to affect change or oversee the business. Ok, thank you. Não, agora a gente tem um debate rápido, assim, com os nossos debatedores Renato Oshman e também o Marco Castro. Vamos começar pelo Renato? Vamos lá. Já que nós tivemos um advogado, seguido de outro. Tá bom. Bom dia a todos. Aloysio, Cris, obrigado pelo convite mais uma vez. O ano passado a gente conversou sobre ESG, foi muito interessante. Todo mundo pensa que é melhor a gente ser debatedor no final para expor, porque aí você se apropria de algumas ideias boas, né? Mas, na verdade, minha experiência tem dito que é pior, porque pela qualidade das colocações a gente fica com uma dificuldade de manter o nível. Mas, enfim, eu queria também falar um pouquinho nessa linha, minha experiência como advogado de companhias e como membro do conselho de algumas companhias. Eu fui por 15 anos fui do conselho da Ultrapar, onde foi uma empresa ligada à área de petróleo e gás, que tem muito a ver com esse assunto. Hoje participo do conselho de uma empresa que é líder mundial na parte de calçados plásticos injetáveis, que também tem um efeito ambiental. Então, a gente vai aprendendo muito. Eu queria trazer um pouco o que é o for good e o for bad em tudo isso que a gente está vendo nesses últimos anos no Brasil. E o lado bom, o Brasil ele está muito avançado em termos de legislação, em termos de regulamentação, e não é de agora. O Brasil sempre teve uma legislação bem moderna em relação a um conceito que hoje é adaptado ao ESG, mas que trazia sempre um ambiente social nessa legislação, só que nunca foi aplicado. A gente tinha efetivamente uma relação entre companhia e acionista, uma relação contratual, e hoje essa relação apropriada dessa legislação que já existe, ela é mais institucional, onde você pega todos os stakeholders, empregados, a questão social, a relação entre acionistas, meio ambiente, todos esses aspectos do ESG. Então, isso é uma questão bem interessante. E, mais recentemente, a CVM, que é o órgão que regula as companhias abertas, tem editado normas específicas sobre isso. Então, por exemplo, no último ano, duas novas normas muito interessantes, que as companhias são obrigadas a fazer relatórios sobre parte ambiental, a questão de poluição, mais ainda se teve algum problema de ato ilícito com órgão público. Então, essa questão está muito evoluída, né? Comitês de ESG dentro das companhias, né? Então, eu diria que hoje o Brasil está indo bem, né, com relação à regulamentação, mas eu queria falar um pouquinho do lado difícil e o lado mais que emperra algumas questões às companhias. Então, o que a gente vê? Primeiro, né, não existe uma regulamentação universal sobre a questão do ESG. Tá? Essa é a primeira questão. Assim como a gente tem, por exemplo, regras contábeis, que elas são internacionais e se apropriam às companhias brasileiras, inclusive, nós não temos na parte de ESG. O valuation de companhias, que você tem critérios internacionais para considerar, nós não temos hoje também na regra, vamos supor, apropriada ao ESG, questões a elas ligadas, né? Então, isso é uma dificuldade, não existe um padrão internacional nessa regulamentação. Por outro lado, quando você não tem um padrão internacional ou até nacional, porque a gente tem regulamento da CVM, nós temos de IBAMA, nós temos regras que a área de direito societário estabelece, então é muita regulamentação, né? E aqui tem uma característica interessante, que é o seguinte: se nós tivermos uma regulamentação universal, né, e foi falado também pelo antecessor, falou sobre essa questão,
O Brasil tem um regramento jurídico completamente diferente dos Estados Unidos e de países da Europa. O Brasil é um país que a gente chama statutory, que é um país que é da parte legislativa. Até queria que o governador estivesse ouvindo um pouquinho para levar uma mochila de coisas aí para o Congresso que a gente precisa mexer, mas ele foi embora. E o que acontece? O Brasil só evolui através de nova legislação, ao contrário dos Estados Unidos e ao contrário da Europa, onde é um país de common law. O que é o common law? Eles têm um regramento, né? Uma única regra, por isso que ele falou em 5 pages, né? numa legislação, porque efetivamente, I'm talking very good about you. I'm glad to hear that. E aí, o que acontece? Essa regra que é criada aqui, os juízes interpretam. E essa interpretação de um único caso, ele funciona como leading case para outros. Então, isso é uma facilidade que tem aqui que nós não temos no Brasil. E o que acontece com esse... O que é o lado que eu vejo que é o lado ruim e difícil para as companhias? Quando você tem um excesso de regramento, né, você tem os agentes, né, internos e externos, eles ficam muito inibidos de praticar determinados atos, né? Isso amarra, tem um custo alto e que é ruim para todo o ambiente. Então, a gente sabe que o barco sempre é mais seguro se ele estiver atracado no porto, né? Mas ele não foi criado para ficar atracado no porto, ele tem que navegar, né? Então, a gente tem que criar determinadas regras que deem uma certa liberdade, que deem um espaço para os administradores praticar atos pela companhia. E o que acontece em relação a isso? Existe uma questão que essa preocupação tão grande de ter um bom cartão de visita para a companhia na questão ESG, está acontecendo a questão do conhecido greenwashing, né? Que isso que não pode acontecer. O que é o greenwashing? O greenwashing é um discurso ambiental que na prática não funciona. Então, quantas companhias lançam, estamos fazendo isso, etc. e tal, aquilo ali é bullshit, não tem nada. Estou fazendo um projeto assim, 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 então aquilo ali é cartão de visita que induz a erro. Então, o greenwashing é uma grande preocupação, assim como o alto custo para as companhias, morosidade na tomada de decisões, né? Então, a gente, hoje está acontecendo, estou contando da cozinha, né, os problemas que a gente enfrenta, porque tem muita coisa parada nas companhias de projetos com receio de estar tendo algum problema em relação a essa questão do ESG. Eu lembro que há muitos anos atrás eu estava no Rio e com um incorporador e ele falou, você sabia que o custo para construir uma casa na favela é muito maior do que qualquer prédio, casa no Rio? Não sabia. Por quê? Porque quando eles constroem, eles não fazem um cálculo, não tem cálculo matemático, não faz cálculo construtivo. Eles põem cimento 2, 3 vezes que eles acham que vai comportar aquele negócio. E nós estamos exatamente na mesma situação hoje no Brasil, né? Ou seja, a gente está num excesso de regulamentação, um excesso de receio em praticar atos errados e ESG, que a gente precisava tentar, pena que o governador não está aí, mas levar ao Congresso alguém para legislar no sentido, como foi falado, em 3 ou 5 páginas, que a gente precisa regulamentar isso no Brasil. Senão nós vamos ter uma dificuldade na forma de operacionalizar essa questão do ESG. Isso eu estou vendo pela parte de bastidores das companhias, né? A gente viu recentemente vários exemplos aí de problema ambiental que houve, né? Então hoje para você ter boas pessoas capacitadas num conselho de administração, está difícil, por causa do risco ambiental, por causa de riscos dessa natureza de ESG, que caso venha a acontecer, obviamente tem que ser repreendido, tem que ser penalizado quem descumprir, mas a gente precisa ter uma regra, e hoje infelizmente no Brasil a gente tem muita regra, em decorrência disso que não existe uma regra internacional que possa ser apropriada, e a gente tem uma multiplicidade de regras. Mas tem o lado bom que eu tinha comentado para vocês, o Brasil vai bem, as empresas respeitando muito isso, muito, né? Estão muito evoluídas nesse aspecto de ESG, e rapidamente, isso que é importante, o Brasil está se adaptando muito rapidamente às companhias, mas obviamente, como em tudo,
precisa se adaptar ao tempo. É isso. Muito bem. Marco, vamos lá? Vamos lá, pessoal. Bom, primeiro deixa eu reforçar as boas-vindas aqui a vocês, agradecer a presença de vocês aqui. É um prazer recebê-los todos aqui por essa conversa nossa e até dizer da honra de estar aqui nessa mesa com vocês. Você comentou da dificuldade em ser... Eu sou o último, então... mas eu vou me aproveitar do que você falou. Pensei em você quando eu falei. Pensei em você. Eu acho que o tema, a pauta ESG é uma pauta relevante, a gente tem falado disso o tempo todo, mas ela, além de tudo, no nosso negócio, na PwC, ela é uma agenda de negócio. Nossa, a gente tem uma área de serviço sendo desenvolvida em cima disso e trabalhando com isso também. Mas ela tem... Eu vou aproveitar a vantagem de todo mundo aqui, vou reforçar um outro ponto e vou trazer uma ótica diferente que eu acho que é relevante no tema. O governador pontuou a necessidade de criação de políticas centrais, definição de direcionadores, indicação para medição, para saber o progresso e para saber como é que a gente está indo nessa agenda de descarbonização, de mudanças climáticas. A existência de ações concretas que ele pontuou ali é fundamental para a gente ver isso acontecendo. Fugindo do greenwashing que você falou, do window dressing, ou qualquer outra expressão que a gente use para discutir isso, é importante a gente ter claramente a definição de metas e coisas de curto prazo, e ações de curto prazo, para ver o que a gente está fazendo, passando dentro da agenda climática, desde a descarbonização, transição energética, e ver o que está acontecendo. Eu acho que eu vejo uma oportunidade gigantesca no nosso país, especialmente com essa nova geração, ou pelo menos não sei se é uma nova geração, mas é um novo pensamento político que a gente vê nesses governadores, que a gente tem a oportunidade de estar com vários deles aqui, e a necessidade que eles estão trazendo para a mesa de fazer essas mudanças acontecerem e mudar o caminho. Eu acho que isso é uma oportunidade gigantesca para a gente. O Carlos estava aqui, e o Carlos comentou também sobre o dinamismo das coisas nos dias de hoje. Eu adicionaria isso não só o dinamismo, mas a complexidade disso pelo ineditismo de uma série de coisas que nós temos enfrentado nos dias de hoje. A agenda ESG, além dela já ter sido falada, e as pessoas estão se cansando um pouco dessa pauta, mas ela traz para a gente um ineditismo que a gente não viu, coisas que a gente nunca viu antes, necessidade que a sociedade demanda. O Carlos falou sobre a necessidade que a gente tem, e o próprio Jamie comentou agora sobre um set de novas demandas que o mercado tem. E aí eu atrelo isso, conecto isso com o que o Carlos comentou sobre a irreversibilidade dessa agenda. Eu acho que as novas gerações hoje são a garantia de que essa agenda não reverte mais. Eu tenho o privilégio de ter um filho que está fazendo 18 anos hoje, e ele obrigado, e ele não me deixa esquecer disso nunca, né? Ele por opção está fazendo engenharia, mas ele é a marca do que essa geração é. Ele não está disposto a negociar privilégios em detrimento de inclusão, de diversidade, de impactos na sociedade, no meio ambiente. Você nota isso claramente. No PwC a gente tem um privilégio gigantesco de todo ano no Brasil embarcar um monte de jovens. Isso faz com que isso seja uma pauta recorrente para a gente, e é impressionante, porque a gente embarca no Brasil de 700, 800 jovens todo ano. Para chegar nisso a gente faz uma triagem gigantesca, numa quantidade enorme de pessoas que se candidatam, e você vê a marca desses temas que a gente está falando aqui, deu o nome de ESG, mas a necessidade que eles veem de ver o propósito, de ver a mudança, de ver isso acontecendo de fato, de atrelar a vida deles, a carreira deles a essa situação. A gente falou muito aqui de governança, que eu acho que é fundamental. Sem o G não tem nem o S, nem o E. Eu acho que isso é importante, o Jamie pontuou isso pra gente. A gente falou bastante sobre clima, e é engraçado que toda vez que a gente fala do ESG, a primeira coisa que vem é o tema ambiental, é o clima, que é relevante, não é uma agenda menor, mas algo que me toca bastante, eu acho que é fundamental a gente falar e exercitar, e essa é a lente que eu queria trazer diferente aqui, é o tema de inclusão e de diversidade. Eu acho que a gente hoje, especialmente num país como o Brasil, a gente tem uma necessidade gigantesca de promover uma inclusão no seu mais amplo espectro. Quando a gente fala de inclusão, a gente também olha ali, lembra de gênero, lembra de raça, etnia, mas a gente também, num país como o nosso, a gente fala de exclusão social. A gente fala da necessidade de trazer aqueles que estão excluídos, independente de cor, raça, gênero, para desfrutar da agenda que a gente tem. Eu acho que a gente consegue conectar isso com o que a gente está vendo essa semana aqui. A gente tem 3 exemplos que estão sendo homenageados hoje à noite, durante a semana inteira, que é o Schalke, com um negócio dele que tem um foco muito central
claro, é uma empresa, ele vive do negócio, eles vivem daquele negócio, é uma família que vem empreendendo há muito tempo no Brasil, mas eles têm claramente uma pauta vinculada à sustentabilidade, vinculada à inclusão, vinculada à mudança da nossa sociedade. Quem tem visto o Schalka falar aqui está vendo e percebendo de fato todo o movimento que ele faz, não só na pauta ambiental, mas também na pauta de inclusão, com os eventos que eles fazem, com as ações que eles têm com a própria empresa dele. A gente tem o Ciano Albanese aqui, que tem um projeto espetacular que está completando 30 anos, que mostra a possibilidade que a gente tem de fato de transformar a vida de pessoas quando você tem determinação e está no caminho certo. A gente esteve junto no Sertão e é simplesmente emocionante você ver o que um projeto desse faz na vida das pessoas, e você se pergunta por que a gente não está fazendo isso em uma escala muito maior. Ela, com o projeto dela, toca hoje 130 mil famílias e ela está lutando para achar um jeito de escalar isso e fazer isso algo muito mais abrangente no nosso país. E do outro lado você tem o Edu Lira aqui com um projeto que vem se arrastando há um tempo, porque é difícil botar isso de pé, e agora está ganhando vida. A gente viu o Edu falando há muito tempo, ele aparecendo nas mídias e tudo mais, e as pessoas se perguntavam por quê, e agora a gente vê que está começando a dar um resultado, começando a tocar a sociedade com isso. Eu acho que a gente não tem mais... Eu tinha até anotado algumas coisas para falar aqui para vocês sobre temas ambientais, não vou me repetir, mas eu acho que na pauta de inclusão e de diversidade, eu acho que a gente precisa, como sociedade, deixar de aceitar os privilégios que a gente viu acontecer no Brasil e fazer isso ser algo muito mais abrangente. É tocante quando você vê o Edu comentando sobre a luta dele contra a pobreza e dizendo, olha, o oposto de pobreza não é riqueza, é dignidade. E é isso que a gente precisa fazer. Eu acho que nós, como empresas, nós como empresários, como executivos, como CEOs, e a gente tem a Ambipar, que é um exemplo, uma série de coisas que eles fazem em relação a isso também, a gente tem uma missão muito importante de sair do discurso, da retórica e mostrar fatos concretos, e mostrar como é que a gente impacta isso. E está na nossa mão fazer isso. Luiz, eu não quero me estender mais, porque eu quero dar oportunidade para perguntarem. Então, eu queria parar por aqui por enquanto e dizer que é um prazer estar aqui com vocês para trazer esses temas e discutir isso com vocês. Obrigado, pessoal. Eu acho que tem uma questão importante para a gente falar. Talvez a gente não tenha tempo de acessar o chat GPT, mas acredito que a gente pode falar um pouco dessa questão importante que é das gerações, né? Nós temos aqui uma situação muito interessante na qual o conflito geracional não é necessariamente de comportamento, mas sim de conceitos que são relacionados ao planeta. Então nós temos claramente uma geração antiga que se divide em duas praticamente, porque não dá para dizer que todo mundo que é um baby boomer ou geração X é contra as práticas ESG. Uma minoria dentro dessa geração, porém, acha que pode louvar a época em que eles andavam de moto sem capacete ou que faziam piadas politicamente incorretas, e isso os fazem mais importantes do que a geração nova. Acho interessante porque nos anos 70, nos anos 90, a geração que veio antes achava que era uma geração fraca, exatamente como eles acham agora, porque essas pessoas não tinham passado pelo perrengue da Segunda Guerra Mundial, não tinham as facilidades do que era a vida moderna nos anos 70 e 80, com todos os eletrodomésticos e equipamentos de televisão, videocassete. Enfim, é interessante ver como a história ela se repete, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar o seguinte: uma boa parte da geração dos baby boomers é totalmente engajada na questão ambiental, na inclusão social. Infelizmente, na questão da governança, isso não é ainda um tema que tenha um apelo muito grande, né? E eu queria só fazer um último comentário antes de abrir aqui a discussão, que é o fato de que, para a nova geração, não é uma militância, é algo que vem naturalmente para eles. Não se trata de trabalhar aquela ideia como algo que precisa ser passado para frente no sentido de convencer aqueles que não concordam. Simplesmente já está dentro de cada um deles. O Marco está falando do filho dele de 18 anos, a minha filha de 15, a filha da Cecília e do Ricardo,
tem 15 também. Todos aqui, o filho do Renato que está aqui, um pouco mais velho talvez, né? Mas 21, mas todos eles têm já esse DNA diferente. Isso já está dentro da capacidade, do jeito que eles pensam, do jeito que eles agem. Então, isso acho que é interessante a gente discutir um pouco. Queria saber a tua opinião, Telo. Como é que você vem vendo nessas tuas andanças pelo Brasil, falando sobre ESG, como é que você vê a receptividade das pessoas e também o choque de geração que eventualmente existe? Eu acho que mais do que a geração que está recebendo essa mensagem, eu acho que a gente tem que também pensar na geração que está passando a mensagem, né? Que a gente, eu acho que a gente está numa terceira geração de propagadores da sustentabilidade, das questões ambientais e sociais, né, no Brasil. A gente teve um pessoal inicial que vinha de ONG, de movimento social, então era um pessoal que falava muito dividindo aí entre impacto e valor, era a turma que defendia o impacto a qualquer custo, né? Então a gente tem que resolver os problemas e pagar qualquer conta que vier, né? Daí vem uma segunda geração que já era uma turma, né? Eu me coloco aí nesse movimento que já estava dentro das empresas, já estava dentro das organizações, que tinha uma visão corporativa, mas que trazia outros elementos, né? E agora vem essa nova que já mudou a forma de pensar, né? Não há valor sem impacto, já é uma diferença. E eu acho que essa mudança do mensageiro também muda a forma que a gente vem percebendo, né? Que a sociedade vem percebendo isso. Eu acho que ainda existem grandes desafios, né? Existe uma consciência, mas eu vou trazer o exemplo um dos nossos principais negócios na Ambipar, que é a questão de resíduos e economia circular. Hoje a gente tem uma preocupação com esse tema muito maior do que nas últimas décadas, mas a gente ainda precisa fazer uma transformação da percepção de valor. Ainda é disseminado entre as pessoas que aquele produto feito de material reciclado, ele tem que ter um custo mais baixo do que o que tem um material novo, né? E aí é onde a gente precisa trabalhar na mudança, né? A gente precisa fazer com que as pessoas entendam que o valor ambiental, o valor social de um produto também deve vir junto com os outros valores, né, que a gente tem de design, enfim, de estética, etc. Então colocar o meu caso aí, que é um pouquinho do que eu acredito, né? Eu sempre gosto de ser uma espécie de um outdoor ambulante da sustentabilidade. Então, sempre que eu venho para um evento, eu venho com o meu PIN dos ODS para mostrar, né, que a gente tem que olhar para essa agenda global de sustentabilidade. Eu gosto muito das minhas pulseiras também, que é um pessoal da Inglaterra, que eles colocam, né, as cores dos ODS, então tem os dois que são a nossa meta, mas também um que é feito por indígenas, que tem os 17 ODS também, porque eu acho que não vai haver mudança se a gente não começar a trazer esse tema para a arte, para a cultura e para o design, né? E depois massificar isso. E aí, como o Marco coloca bem, a parte da diversidade, depois eu estou com o tênis também, que ele foi feito para falar sobre essa importância da diversidade que a Puma, com o collab aí com designers. Então, eu acho que a gente precisa, né, as pessoas estão entendendo, mas a gente tem que chegar num momento, já existe isso, né? Existem tênis hoje feitos com material reciclável, que são mais caros do que com material virgem. E a gente precisa começar a pensar como que as casas feitas com material reciclável vão ser mais valorizadas do que com material virgem, os carros e assim por diante. Então, eu acho que esse tipo de construção, de proposta de valor, de modelo de negócios, é onde está o desafio do momento. As pessoas estão abertas a receber, mas eu acho que a gente ainda precisa dar um passo a mais para que a gente consiga realmente criar as forças de mercado, né, como foi bem colocado aí pelo Jamie,
né, para serem respondidas da forma correta pelas empresas. Aprendemos que 1 mais 1 é igual a 2. Simples, certo? Mas o mundo de hoje não é simples assim. Então, o que acontece se olharmos por um novo ângulo? Podemos fazer algo maior? Se combinarmos criatividade humana, paixão e experiência com a melhor tecnologia, podemos ir além. Construindo confiança, hoje e amanhã. Uma comunidade de solvers que se une para criar novas soluções para novos tempos. Essa é a nova equação.